Tá ótimo, professor. Pronto. Isso, agora sim. Vou voltar lá. Pronto. Colocar. Pronto, agora sim. Tá tudo bem aí? Estão vendo? Tá na tela? Tá? Me vê, pessoal, a apresentação. Tá na tela, tá ótimo. Tá na tela, tá vendo tudo perfeito. Perfeito, maravilha. Pessoal, então boa tarde a todos. É um prazer, uma honra muito grande para mim estar aqui conversando com vocês. Eu quero agradecer muito, imensamente, a coordenação aí do professor Leonardo Bezerra, o convite, agradecer à Universidade Federal do Ceará, o professor Marinaldo Júnior pelo convite. É um grande prazer a gente aqui da Santa Casa poder dividir um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente aprendeu e vem aprendendo, né? Porque esse assunto é um assunto que a gente aprende todos os dias. O Rafael me ajudou a fazer um levantamento bibliográfico aí para colocar. Eu tentei trazer para vocês o que a gente tem. E é claro que eventualmente eu posso esquecer algum colega que publicou alguma coisa, já peço até desculpas, mas tentei fazer um apanhado legal sobre a neuropreservação pélvica e vamos aí apresentar para vocês. Como o professor Leonardo falou, nós combinamos eu fazer essa parte teórica, né? E aí o professor Paulo fazer a parte prática. Então, a neuropreservação pélvica, ela parece um enigma, né? Quando a gente começou a atender aí os passos da cirurgia de endometriose perfeitamente, nos deparamos com a inervação, com as complicações, e aí veio a tal da história do que é o nerve sparing, né? Foi uma inovação que chegou, uma vez que a gente pensou que já sabia que estava dominando a técnica, pelo menos, da cirurgia da endometriose, começamos aí a caminhar e a navegar por outro mundo, né? E esse mundo teve o seu boom, né? Porque não começou, mas teve o seu up em 2000 com o professor Mark Possover, que o Mark Possover começou então a estudar tudo isso para poder melhorar aí a morbidade associada à esterectomia radical nos procedimentos oncológicos, né? Então, em 2000, isso entrou com mais intensidade no nosso cenário, no cenário mundial, por conta da cirurgia oncológica e aproveitando o gancho aí também para a cirurgia de endometriose. E sendo assim, em 2000, começamos a nos dar conta de que os nervos também eram muito importantes, era extremamente importante. Eu falo que nós aprendemos a anatomia, órgãos e, e inervação e irrigação só, né? Ossos, órgãos. E depois, na laparoscopia, a gente começou a ver um mundo novo dentro da anatomia. E o nervo fez parte disso, né? O sistema nervoso. Então, aqui eu vou passar rapidamente o que a gente como é essa inervação visceral pélvica, né? O sistema nervoso autônomo, ele é composto aí pelo plexo hipogástrico superior, os nervos hipogástricos, os esplâncnicos pélvicos e o plexo hipogástrico inferior. Então, o plexo, aqui eu não tenho um mouse para mostrar para vocês, mas eu busquei, eu acho que não aparece, né, mouse aí, mas vendo ali o plexo hipogástrico superior, a gente pode ver que ele é formado por fibras que descendem o tronco simpático paraórtico ali, que confluem na altura da vértebra L5 e vai formar o nervo hipogástrico de cada lado, o direito e o esquerdo. E depois vem formando ali os esplâncnicos e o plexo hipogástrico inferior. Aqui, o que é o conceito do nerve sparing? O nerve sparing, ou a preservação nervosa, é a preservação dos nervos esplâncnicos pélvicos e do plexo hipogástrico inferior. Então, o que a gente tem que guardar e que lembrar é que nós temos que passear por esse espaço, né, buscando o nervo hipogástrico com a intenção de encontrar os nervos, os esplâncnicos pélvicos e o plexo hipogástrico inferior. Né, algumas imagens, nessa imagem de baixo aqui, da direita, do canto inferior à direita, a gente vê ali o tronco superior formando os dois ramos para formar o nervo hipogástrico e depois seguindo com os esplâncnicos pélvicos, né? Nós podemos ver uma foto de cadáver e uma outra foto aqui de humano,
de nervos esplâncnicos, né? E vou deixar as ilustrações para o Paulo. Vamos passar, então, para o começo de tudo, né? Começamos com o Mark Possover, trazendo para nós essa inovação, e aí o Paulo, como entusiasta, né, foi buscar esse relacionamento que a gente conseguiu através do Instituto Europeu, quando a gente fazia cursos ali, e o Mark Possover veio para o Brasil, e nós fizemos essa integração, e começamos a aprender e estudar. E aí tivemos a honra de ter esse artigo aí publicado, ainda na época estava o Gil, no Célio, né, todo mundo com a gente, mostrando que o nerve sparing, ou seja, a preservação dos ramos que nós falamos, tinha uma redução importante nas disfunções, na disfunção urinária e em todas as disfunções. E aí agora eu vou fazer um passeio pela literatura, pela história, para nós valorizarmos realmente os conceitos e quem começou com tudo isso, né? Então, começou com Mark Possover, mas esse trabalho aqui é um clássico que eu fiz questão de trazer e a gente faz questão sempre de seguir, do professor Luca Minelli, da Escola de Negrar, que foi a escola que realmente sistematizou a cirurgia de endometriose e que disseminou a paixão também pelos nervos, né? De lá saiu um grande profissional hoje que se dedica a estudar os nervos, que é o Marcelo Ceccaroni. E então, na ocasião, em 2013, a gente conseguiu conviver bem de próximo, ele era residente, junto com o Stefano Landi, com todos os outros que faziam parte, Barbieri já era chefe, então, assim, muito bem. Nesse artigo, veja bem, ele é de 2006 e a gente vê aqui no círculo vermelho que tem a preservação do plexo hipogástrico superior. Já à sua esquerda tem os nervos, o nervo hipogástrico esquerdo, o nervo hipogástrico direito, os espaços para-retal, e o Luca Minelli, então, descreveu, ele fez esse trabalho comparando o grupo B, o estudo com a preservação nervosa, e o grupo A sem a preservação nervosa. Ele já descreve, esse que está no quadrado vermelho aqui, foi o primeiro passo da descrição da cirurgia, onde ele diz que preservando as fibras simpáticas acima do mesorreto, encontrava ali o plexo hipogástrico superior, e aí ele define tudo. O plexo hipogástrico superior é uma rede triangular e dá origem aos nervos hipogástricos, direito e esquerdo. Então, nesse círculo aqui azul que a gente tem o plexo hipogástrico superior, o nervo hipogástrico esquerdo e o nervo hipogástrico direito. E ele vem detalhando o próximo passo, preservando as fibras simpáticas do mesorreto inferior, encontra nervo hipogástrico inferior. Isso é extremamente... Apresentar a tela. Então, tem que voltar, isso aí. Peraí. Deu algum problema aí? Tá tudo bem, eu tô vendo bem, viu? É porque o Paulo disse que não tem a imagem. Tem a imagem ou não? Porque alguém tentou entrar sem querer, aí acabou caindo. Se você apresentar de novo, professor, você volta. Apresentar, Então, deixa eu ver. Vou tentar colocar. Veja se voltou. Pronto, voltou tranquilo. Perfeito. Perfeito. Então, licença, só aproveitar que já interrompeu, é a Nadiesta falando. Pedir para todos os participantes clicarem no fixador, esse alfinete que tem na professora Elizabeth, que não acontece isso de cair. Perfeito. Pronto, obrigada. Professora, desculpa, pode continuar. Posso continuar? Então, eu estava no... Claro, né, a apresentação não está... Estava vendo só você. Tudo bem, Elizabeth? A gente... Vai nos participantes... Procura a professora Elizabeth Salomão e clica no alfinete que fica em cima. Tu tá vendo a apresentação dela, Nadiedja? Sim, normal. Não tô vendo, não. Eu botei aqui o alfinete. Aqui tem duas apresentações dela. Tem de algo. Alguém mais? Tá? Todo mundo tá vendo ou só eu? Estamos vendo bem. Pode pode continuar, professora. Tá vendo? Agora vocês estão vendo? Vendo bem, pode continuar. Perfeito, então vou lá.
Bom, então, esse trabalho descreve, então, os passos, né? Lá em 2006, Luca Minelli descreveu, então, eu estou no segundo passo, preservando as fibras simpáticas, que é extremamente importante para identificar, então, os nervos hipogástricos e a sua união com a parte proximal do plexo hipogástrico inferior. Seguindo, o próximo passo que ele descreve é a identificação dos nervos esplâncnicos pélvicos em suas raízes sacrais. E isso permite uma dissecção segura das asas do reto e a realização da cirurgia de endometriose com menor complicação. Então, ressaltando mais uma vez, nós estamos em 2006 e o professor Luca Minelli já descrevia ali todos os passos da cirurgia de endometriose profunda com a preservação nervosa. O que eu quero ressaltar aqui, o último passo dele é preservando, então, a porção caudal do plexo hipogástrico inferior, e aí ele apresenta os resultados. O grupo A é que não tinha a preservação nervosa e o B que tinha a preservação nervosa em relação à dismenorreia, disúria, disquesia e dispareunia. O grupo B, que foi o grupo com a preservação nervosa, já começou a apresentar alguns resultados significativos com menores complicações, né? Apesar de não ter dado uma significância estatística, a redução dos danos já foram maiores, né? E aqui, comparando o pré-operatório com o pós-operatório na intensidade dos sintomas, o grupo B, que é o grupo com a preservação, já apresentava um pós-operatório melhor do que o grupo sem a preservação, né? E aí, uma evolução de um longo tempo em sequelas intestinais e de bexiga, e também de função sexual, o grupo B, com a preservação pélvica, com a preservação dos nervos pélvicos, eles apresentavam danos menores e sequelas menores. Então, em 2006, Luca Minelli e o seu grupo de Negrar concluiu que esta cirurgia era uma cirurgia que precisava de um conhecimento anatômico adequado, um conhecimento técnico adequado, que em mãos hábeis essa cirurgia tinha uma grande chance de ser realizada, era factível, com poucos danos à função da mulher, mas que era para ser realizada em centros específicos. E em 2006, o Paulo, liderando o nosso grupo, apresentou, então, uma revisão aí de 5 anos do nosso trabalho, também classificando os passos. O que eu quero deixar para vocês aqui, importante salientar, é que Luca Minelli descreveu em 2006, e aqui também nós participamos da escola, aprendemos com eles. Então, aqui, veja bem o ureter. O ureter é seu amigo, né? Palavras que o Vattier fala até hoje. E o segundo passo, o terceiro passo, desenvolvimento do espaço pararetal, né, para encontrar o ureter e o ligamento uterosacro. O quarto passo, né, identificação dos nervos esplâncnicos pélvicos. E o que eu quero chamar a atenção é que isso não mudou, é que os nervos continuam os mesmos, estão onde deveriam estar, e o mecanismo de encontro dos nervos, a gente vem percebendo que aprendeu buscar aquilo porque está no mesmo lugar, do mesmo jeito, e o passo a passo já foi descrito há um bom tempo atrás, né? Aqui a gente pôde ver, mas percebemos que a radicalidade estava grande, precisava ajustar a radicalidade. Aí fomos acompanhar os professores, as pessoas que mais publicavam. E aqui a escola ainda de Negrar, né, já com a liderança aí agora ainda do professor Luca Minelli, mas o Ceccaroni já tinha aí tornado um grande profissional estudioso na parte de nervos, vem descrevendo as diferenças da preservação nervosa e a importância da preservação dos nervos somáticos. Seguindo na literatura, que eu falei para vocês que ia trazer um passeio para a gente ver, em 2011, Cavalares também publicou a mesma coisa, né? Precisa identificar o ureter, que cruza a artéria ilíaca comum,
para identificar os nervos hipogástricos e os esplâncnicos pélvicos, e assim nós vamos diminuir os efeitos e as complicações da cirurgia com a preservação nervosa. Ainda passeando, 2012, outro trabalho também da Escola de Negrar, agora já com a liderança do Rufo, né? Mas o professor Minelli ainda estava lá, e o Ceccaroni estudando e evoluindo. Aí ele traz resultados, né, mostrando que a preservação nervosa tem uma diminuição da retenção urinária numa faixa de 1 a 6 meses e também depois de 6 a 12 meses. Não mostra uma significância estatística, mas mostra já um benefício grande. Seguindo ainda na literatura, 2013, aí o Ceccaroni continua ainda mais um estudo mostrando que a redução das disfunções, né, minimizar aí disfunção urinária, sexual, seguindo uma cirurgia anatômica, seguindo o passo a passo, conhecendo e respeitando toda a anatomia, né, e esta cirurgia, vem o passo ali em cima, eu não tenho marcador aqui, mas é a mesma coisa, encontra o plexo hipogástrico superior, os nervos hipogástricos bilaterais e através desta cirurgia a gente consegue diminuir a radicalidade. Essa cirurgia também ele coloca que tem que ser feita em mãos de cirurgiões experientes, hábeis, que tenham conhecimento da anatomia, da neuroanatomia pélvica, das suas relações, né, entre ligamento uterosacro, ureter e todos os nervos. O que corrobora é que a gente percebe aquilo que eu disse, os nervos estão no mesmo lugar e conhecendo a anatomia e interpretando qual é o caminho que nós temos que seguir, a gente consegue manter aí uma cirurgia boa, ajustar a radicalidade. Aqui os nossos colegas aí seguindo a literatura, então, nosso passeio, com a liderança do Nucelo, em 2015, eles publicaram aqui um vídeo, eu não tenho o vídeo, busquei na literatura, mas trouxe aqui para vocês, está muito bonito, eu assisti, e mostrando o mesmo passo a passo, né, a preservação do plexo hipogástrico superior, do plexo hipogástrico inferior, o encontro dos nervos esplâncnicos pélvicos, o que mostra para nós que o que foi descoberto em 2006 permanece, né, até hoje. Aqui em 2017, o Horace Roman publica isso aqui, eu achei lindo, né, a valorização da história, e ele coloca aqui o passo a passo da Escola de Negrar. Então, ele descreve que aquela técnica, e ele até coloca, passados 15 anos da realização da cirurgia com a preservação nervosa em centros oncológicos, mas também para o tratamento da endometriose profunda, resultados positivos foram obtidos, com o objetivo de prevenir a disfunção urinária, retal e a sexual. Entretanto, o comprometimento funcional pela endometriose profunda pode já vir antes da cirurgia. Então, nós também não vamos fazer milagres. Nós não estamos descobrindo o ovo do Colombo, né? Nós estamos seguindo uma técnica que já foi bastante estudada, mas nós temos que entender que o doente que já tem o seu problema, ele pode ter aí a função não restabelecida com a cirurgia, né? E ele diz a mesma coisa, que a técnica do nerve sparing é a cirurgia radical mais segura em mãos experientes, que precisa de um conhecimento anatômico adequado da pelve, tem que ter um balanço entre a agressividade da própria patologia e a agressividade do cirurgião, pensando na morbidade pós-operatória. Então, sempre que isso for possível, deve ser levado em consideração. E, para finalizar nosso passeio, estou chegando aqui em 2019, o Célio fez aí um trabalho avaliando peças cadavéricas e humano também. A conclusão de tudo é a mesma, né? O caminho é o mesmo, apesar de ter várias nuances, algum trabalho ressalta uma coisa a mais, outro ressalta uma coisa a menos, mas o caminho é aquele. Encontre o ureter, seja amigo do ureter, vá para o ligamento uterosacro que você vai encontrar os marcos anatômicos.
volta para a casa base, volta para casa, que ali tem tudo, dá tudo certo. Não pode seguir feito louco. Tem que lembrar dos mestres, tem que valorizar quem nos ensinou e tem que ir atrás de quem estuda. Aqui é um outro artigo, é um vídeo que o Nucélio publicou em 2019, mas entrou aqui na JMIG agora em 2020. Eu não assisti o vídeo também, que esse não correu na internet. Então, eu não assisti, que eu não tenho. Mas aqui ele fala a mesma coisa, né? A mesma coisa. A identificação e a preservação do plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior, realizada bilateralmente. Você vai encontrar o nervo hipogástrico, vai encontrar os nervos esplâncnicos pélvicos. Sigam os marcos anatômicos, que você vai preservar os feixes nervosos da pelve, vai seguir o passo a passo, vai ter sucesso na cirurgia, né? Então, esse passeio que eu quis trazer para vocês é para a gente entender que nós precisamos encontrar uma saída, não inventar moda, né? O que já está descoberto o caminho. O que a gente precisa agora é ajustar esse caminho a cada paciente, né? Porque tem paciente que já veio com o problema, ela já veio com o seu déficit, né? Então, às vezes, a gente não vai conseguir resolver, sanar esse problema e esse déficit que ela tenha com a cirurgia. E também temos que ter aí a nossa consciência e o nosso bom senso. Estou preparado para seguir esses passos? Conheço esses passos para a gente poder não ter complicação aí, né? Então, o objetivo da preservação nervosa é reduzir as complicações urinárias, retais, sexuais, reduzir o trauma cirúrgico, ajustar a radicalidade da cirurgia às necessidades de cada paciente, né, e do próprio médico, né, se ele não está consciente que ele pode fazer, ele manda para outro. E o nerve sparing é uma filosofia que deve ser respeitada, deve ser seguida, e acho que é o que a gente precisa de principal, né, dentro dos passos do domínio da técnica, o domínio da anatomia é fundamental. E aí, eu não posso deixar de falar que para atingir a excelência, a educação é a chave para o sucesso. Então, nós temos que ter mestres, seguir os nossos mestres, nunca esquecer de quem nos ensinou, porque isso é uma coisa chamada gratidão, e a gente vai atrás de quem ensinou, porque ele sempre sabe um pouquinho a mais para te ensinar. Estudar bastante, que é muito bom. Padronizar, que é uma coisa para ter a chave do sucesso. Sistematizar. Aprender a anatomia pela teoria. Aprender a anatomia pela prática. Ter um guia de papel para você ler, para olhar. Eu gosto de ler, adoro livro. E também a internet está aí para a gente poder aproveitar. Então, eu acho que era esse passeio que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter cumprido o meu papel direitinho. Quero agradecer mais uma vez o honroso convite do professor Léo e muito obrigada a todos aí pela audiência de hoje. Professora Beta, a gente que agradece imensamente a presença de vocês dois. O desafio e a perspectiva histórica que você colocou, ela me sensibiliza bastante, porque a gente acaba entendendo o conhecimento como algo muito estanque, limitado às últimas e recentes publicações. E você mostrou que a verdade é a verdade, independente de ser algo presente ou algo passado, né? Nós temos mais de 10 anos de um aprofundamento da dissecção nervosa, que hoje é uma realidade na nossa vida, e a gente não pode deixar de dar as condolências adequadas aos professores que nos antecederam. A gente tem por prática seguir as duas aulas, uma na sequência da outra, porque muitas pessoas não podem ficar até o final, e aí a gente pede, professor Paulo, que o senhor, por gentileza, já compartilhe a sua apresentação, para que as pessoas continuem assistindo na sequência, e no final a gente faz as considerações, os comentários, os questionamentos. Gostaria de parabenizar muito a professora pelo apanhado e a generosidade que ela teve com a literatura, né? A gente aprende muito, cada dia mais. Muito obrigada, Léo. Eu tentei aí contemplar, eu sei que tem vários outros artigos, mas peguei alguns clássicos e aí fica aí a literatura para a gente buscar e aprender mais. Acho que eu já saí da tela e passei aí para o professor Paulo. Isso, o professor Paulo já pode apresentar agora. Professor, fica à vontade, por favor.
Bom, boa noite a todos, boa tarde, né? Quase boa noite. Léo, muito obrigado pelo convite, é muito gostoso estar aqui com você, um ícone da endoscopia ginecológica nacional, que já representa uma comunidade, como você sempre gosta de falar, da ginecologia obstetrícia e da endoscopia do Norte e Nordeste, né? Hoje a gente tem vários colegas aqui do Norte e Nordeste na reunião, e é um prazer, então, estar junto com vocês, mas você tem essa virtude de congregar as pessoas, faz parte da sua personalidade, então eu consigo ver aqui entre os membros, norte a sul do nosso país, né? Aqui entre as pessoas presentes, tá? Então, é um prazer estar com vocês. Você me corta quando achar que deve cortar, tá bom? Porque eu preparei uma série de vídeos aqui, e tem uma sequência lógica, mas eu posso pular, eu posso acelerar, dependendo do tempo e daquilo que você julgar necessário. Não fique acanhado em me cortar se for necessário. Perfeito, professor. A gente pode fazer uma dinâmica mais interativa, então. Deixa você começar, e aí, na medida que a gente notar que há necessidade, as pessoas podem ficar à vontade também para lhe indagar, para lhe perguntar. Nós temos pessoas aí, grandes amigos aqui presentes, o professor Luciano Gibran, nós temos gente do Brasil inteiro, a doutora Marcela da Paraíba, João Pessoa, já estou vendo ela aqui entrando. Enfim, como você falou, na verdade, professor Paulo, a gente só segue o exemplo dos professores, né? E a sombra dos gigantes, não se esqueça disso. A gente só repete o seu exemplo de agregação. Obrigado, meu querido, um prazer, viu? Deixa eu só... Conseguiu, Betinho? Espera só um minuto. Para escrever? Aqui embaixo. Ele não está em... Tira e põe. Tira. O chat e põe. Desculpa, pessoal, estava aqui arrumando para poder ver o chat e ver as perguntas, o que aparece. Vamos lá, meu trabalho ficou realmente muito facilitado pela brilhante apresentação da Elizabeth, fez realmente uma viagem por todo esse cenário, né? Eu espero que você me confirme se você está com a imagem do vídeo, do Vimeo na tela, só isso, por favor. Entrou, perfeito. Tá. Pode fazer o full screen. Eu vou botar... para trocar. Esse vídeo está no Gemini, praticamente todos os nossos vídeos estão no Gemini, então fica aqui um pouquinho de propaganda. É um vídeo da professora Elizabeth operando. O título desse vídeo é Estratégias no Tratamento da Endometriose Profunda. Vai seguir... Talvez baixar o som, professor. Se vocês julgarem que eu devo pôr tela grande, me fale, senão eu vou deixar nessa tela, que eu acho que a resolução da imagem fica melhor, tá? O que chama atenção... O som da música está bem alto. Tem muitas vezes começar a ver a anatomia do reto peritônio por transparência, né? Só queria saber se vocês veem meu mouse ou se não veem meu mouse, por favor. A gente vê muito som, tem uma música de fundo aí. Professor Paulo. Pronto, já baixei a música. Melhorou agora? Melhorou, agora sim. Aumentou novamente. Pronto, agora ficou bom, né? Perfeito. E o meu mouse, você vê? Não. Não infelizmente não, infelizmente não. Tá, então vamos narrando sem mouse. Bem, a estratégia é aquela que foi descrita pela Elizabeth de sempre, né? Nós fazemos um inventário por transparência, tentando encontrar já o ureter e o que seria o ligamento pterosacro sobre o qual está o nervo hipogástrico. Então, vocês entendem que quando a gente fala em preservação nervosa, o meu foco é preservação nervosa dos nervos do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e nós começamos pela identificação das estruturas do sistema nervoso parasimpático, perdão, do sistema nervoso simpático, que são os nervos hipogástricos. Fica claro que eu não preciso isolar ou dissecar, esqueletizar o nervo, basta que eu saiba
onde ele está. E em cada cenário que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver uma situação diferente. Nós abrimos o peritônio após a bifurcação dos vasos ilíacos, porque é o local de maior facilidade para visualizar ou para identificar o ureter, e nós utilizamos o ureter como guia. Vocês viram a frase que a Elizabeth falou daquela nossa publicação antiga, o ureter é seu amigo, porque partindo do ureter eu consigo com facilidade migrar medialmente e achar o nervo hipogástrico, tá? Então, quando a gente fala em preservação nervosa, ninguém está falando de cara em preservação de pudendo, ninguém está falando em preservação de nervo obturador, de nervo ciático. Primeiro, porque a incidência de endometriose nessas localizações é rara. E segundo, porque a gente primeiro tem que passar por aquilo que é mais comum. E o que é mais comum? O que foi mais comum no passado foi a disfunção miccional, a disfunção urinária, a disfunção evacuatória, decorrentes da secção dos nervos do plexo, dos nervos do sistema nervoso autônomo, seja simpático, nervo hipogástrico e plexo hipogástrico inferior, ou sejam os nervos parasimpáticos, nervos esplâncnicos pélvicos. Então, vejam, esse é o passo inicial. Eu vou adiantar o vídeo, porque é a partir daqui que nós achamos os nervos com mais facilidade. É a partir daqui que eu vou achar o nervo hipogástrico, que ele está sempre nesta prega de tecido, tá? Então, eu vou pôr lá para frente o vídeo para facilitar. O ovário foi suspenso, esse não é o objetivo desse vídeo, mas aqui sim eu já estou no objetivo, né? Depois que eu acho o ureter e eu sei que o nervo hipogástrico é medial ao ureter, né, eu já sei onde ele está. E se não tem doença por ali, eu posso começar a remoção da doença com toda tranquilidade. Então, eu sei que rente ao ovário não tem mais fibras do nervo hipogástrico. Nessa localização, eu teria que chegar primeiro na uterina, para por trás da uterina ter fibras do plexo hipogástrico inferior, que nós vamos mostrar mais para frente. Então, o que eu quis mostrar com esse primeiro vídeo foi que a abertura do peritônio sobre o ureter me permite chegar ao ureter e logo ao nervo hipogástrico, para então seguir a minha estratégia de remoção da doença, porque a preservação nervosa faz parte da estratégia de remoção da doença. Eu não preservo o nervo de nada, eu preservo o nervo do quê? Da minha remoção da doença, do tempo de remoção da doença. E ao fim desse passo que vocês estão vendo, eu terei, então, a doença na minha mão, o nervo isolado e preservado, né? Ou não, se tiver muita doença, talvez eu tenha que escolher por sacrificar parte ou a totalidade de um nervo, e essa é a grande discussão, né? Quando que eu vou ter que sacrificar? Algumas pessoas falam, o próprio Vattier argumenta, que não dá para fazer preservação nervosa. Se tem nervo comprometido, ou você deixa, ou você corta. Isso é fato, isso é verdade. Mas quando a gente fala em preservar, é exatamente esse conceito, essa cirurgia, a mais simples de todas, que me permite, então, mostrar o caminho inicial. Eu preservo quem? Quem eu sei onde está. Vocês viram essa tenda de tecido que está sendo suspensa, onde está a pinça ultrassônica, e imediatamente abaixo dela está o nervo hipogástrico. E imediatamente abaixo dela está o plexo hipogástrico inferior. Então, eu preservo quem eu sei que passa por ali e não necessariamente quem eu vou esqueletizar. Tá? Então, esse vídeo nos deixa claro, deixa só ele voltar a rodar, nos deixa claro, ao fim da remoção da doença, ainda falta um pouquinho para tirar, como, tendo o pensamento anatômico e como tendo a filosofia, a ideia de preservar os nervos, eu consigo remover toda a doença com muito mais facilidade. Mais para frente, a gente vai mostrar outros casos em que a gente tem que ser um pouco mais invasivo sobre os nervos. Tá bem? Então, vamos mudar a tela, né? Vamos mudar
a apresentação para o nosso próximo vídeo. Próximo vídeo, ainda de conceitos básicos, né? Esse vídeo tinha uma endometriose de compartimento anterior, tem um pedacinho dele, de novo eu tenho que baixar aqui o áudio. Pronto. Um pedacinho dele tirando endometriose sobre a bexiga, que eu vou pular, não é o que nos interessa, né? E depois a gente chega no ponto de interesse. Veja que 100% das minhas cirurgias, das nossas cirurgias, essas duas cirurgias são da Elizabeth, tá? E eu poderia dizer que, se vocês olharem o vídeo dela operando, eu operando, outros colegas do grupo, a estratégia vai ser sempre a mesma filosofia, né? Nós vamos olhar o ureter, vamos identificar e vamos seguir ou sobre ele, ou lateral a ele, ou medial a ele, de acordo com a extensão da doença, e a gente vai, então, achar o nervo hipogástrico e depois vai começar a remoção. Então, o ureter na nossa frente, tratando de identificar melhor o ureter. Obrigado. Tratando de identificar melhor o ureter. Porque... Interessante, professor Paulo, que você vê que não há necessidade estrita de você fazer uma neurodissecção, né? Porque eu acho que isso é um conceito que está um pouco equivocado, né? Neuropreservação não quer dizer você dissecar o nervo profundamente e correr o risco de lesá-lo, não é isso? Perfeito, concordo e assino embaixo do que você falou, concordo 100%. A neuropreservação está no nosso pensamento, no nosso conhecimento anatômico, e ela passa pela etapa de isolar a doença, sem seccionar o nervo, se for possível, sem esqueletizar o nervo, se for possível. Eu sei aonde ele está, né? Eu sei que ele está abaixo dessas duas pinças. Então, eu vou isolando a doença, isolando o ureter e caminhando até que eu tenha toda a anatomia nas minhas mãos. Vocês vão ver que o final de todas essas cirurgias, dissecando, isolando o nervo ou não, o nervo hipogástrico, o plexo hipogástrico inferior, eles estão sempre ali, né? Um dos últimos vídeos que a gente vai mostrar deixa isso super claro, como a gente fazendo uma cirurgia anatômica, a gente vai isolando o nervo. E quando eu tiver dúvida se a doença está invadindo o nervo, aí eu pego e disseco aquele segmento do nervo hipogástrico, ou do plexo hipogástrico inferior, ou dos ramos do plexo hipogástrico inferior, para fazer o que a gente vem chamando de preservação super seletiva, tá? Então, vejam que um segundo vídeo que mostra exatamente, eu poderia dizer que ele parece o anterior, pareceria a cópia do anterior, né? Aqui nós vamos para uma outra cirurgia. Essa foi uma live feita dentro do Gemini. Antes da pandemia, nós inventamos de fazer algumas lives, aí depois paramos, talvez a gente esteja na hora de retomar live dentro de uma plataforma fechada. Não gosto de fazer live em plataforma aberta, YouTube, porque não tem nada a ver, não é o que nós somos, né? Eu estou falando de cirurgia live, né? Então, vejam, isso aqui, a cirurgia não está editada, né? Tem 1 hora e tanto de cirurgia aqui, eu vou ter que escolher os passos principais para que eu mostre para vocês o objetivo dela. A vantagem de estar com tudo aqui, fixação dos ovários, obrigatória sempre, ninguém consegue ver ureter e nervo hipogástrico com o ovário caindo na nossa cara, precisa fixar sempre, então isso acho que todos atuam dessa maneira. Então, ó, ao liberar a aderência do sigmoide, eu já preparei para encontrar o ureter e o nervo hipogástrico. Às vezes a gente, soltando o sigmoide, já aparece o retroperitônio, e é assim que está, né? Alguém pode falar, Paulo, mas é só um nódulozinho, é só uma doença de nada. Pode comentar, viu? Pode falar. Só abrir o microfone e falar que eu espero e paro aqui. Eu não estou vendo o chat, porque eu estou na tela na tela do vídeo. Então, se vocês tiverem de perguntas, vocês passam para mim, tá? Eu estava voltando, que alguém pode falar, mas essa cirurgia é simples, é bobagem, tem um tequinho de nada de endometriose, né? Tem um tequinho de nada de endometriose, mas tem um nódulo de endometriose no sigmoide, e se a gente não aprende a dissecar ou a preservar os nervos nesse tipo de cirurgia,
quando chegar a bucha do paramétrio, ninguém vai conseguir fazer. Então, vocês veem que tem um nódulo grudado no ovário, eu estou subindo lateral ao ureter para chegar nesse nódulo, né? E já sei que aquele nódulo de baixo, que está mais ali perto do uterosacro, está em cima do nervo hipogástrico. E a gente vai fazer esse caminho de dando volta na doença, tirando todo o peritônio e o tempo inteiro perguntando onde está o ureter, onde está o nervo hipogástrico, onde está o ureter, onde está o nervo hipogástrico. Eu acrescentaria onde está a artéria uterina, porque por trás desse caminho que eu estou indo, a gente, em algum momento, acha a uterina se ela não achar a gente antes sangrando, né? Então, esse é a estratégia que a gente usa nessas situações. Olha lá. Falando um pouquinho de estratégia e técnica. Olha o nervo hipogástrico aí, já está solto aqui à esquerda, né? Eu vou soltando o peritônio e achando... o nervo hipogástrico não é um só, são vários ramos, com muita frequência, eu tenho pelo menos 2 caminhos, né? Então, quando vocês acharem um, não fiquem muito contentes, procurem o segundo, que quase sempre está bem preso no peritônio, pelo menos na endometriose, menos na oncologia, mas na endometriose ele fica preso nesse peritônio mais medial, né? Então, vocês veem que a cirurgia vai caminhando e olha lá, o auxiliar. O auxiliar vai desenvolvendo a fossa pararretal e já jogando o nervo para a lateral, para longe da área de ressecção, tá? E aí, é o que eu falei agora há pouco, a cirurgia fica anatômica. O ureter está na nossa cara, a uterina já está aparecendo ali na frente. Daqui a pouco, nos outros vídeos, a gente já vai descer um pouquinho mais na doença e já vai ver a artéria retal média, que são os nossos principais marcos anatômicos, né? Se eu tivesse que citar os principais marcos anatômicos da preservação nervosa, eu falei 2 já. Eu falei o ureter, que é a minha porta de entrada, o próprio nervo hipogástrico. Depois eu tenho a artéria retal média, que está aí no meio dessa, onde estava a pinça irrigadora, bem aí, né? Quando eu chego na retal média, abaixo dela eu sei que eu começo a ter risco de pegar os ramos parasimpáticos, os nervos esplâncnicos pélvicos. Então, enquanto eu estiver acima da retal média, vocês fiquem tranquilos que eu não tenho as raízes sacrais dos esplâncnicos ali. Eu tenho o nervo hipogástrico, eu tenho o plexo hipogástrico, mas não tenho as raízes propriamente ditas, né? E esse é o caminho, tá? Mais uma cirurgia, deixa eu voltar aqui um pouquinho só, para ver a dissecção feita. Olha que beleza. Olha como o nervo hipogástrico pulou, é esse que está mais em vermelho. Vocês estão vendo à esquerda, uterina, ureter e nervo hipogástrico já formando o plexo hipogástrico inferior. Bem claro na nossa frente. Uterina mais lateral, ureter no meio e o Okabayashi todo aberto aqui com o nervo hipogástrico e o plexo hipogástrico na nossa frente. Bem claro? Léo, quer fazer alguma interrupção? Alguma pergunta? Tá bem claro, doutor Paulo Rosa. É isso que você fala que todos os vídeos estão se repetindo, que é o intuito de repassar, né, essas instruções, a gente fala muito para os nossos residentes, da sistematização, né, que você está tentando passar aí, que é muito legal, né, e causando isso uma segurança, né, a gente ver todas as estruturas, os landmarks, né, muito bom, parabéns aí. Eu fiz questão de não trazer caso pepino, aqueles casos feios, porque não é o que todos que estão aqui com a gente, ou pelo menos a maioria, faz no dia a dia. E não é o que os residentes precisam aprender. Eles precisam aprender esse caminho das pedras, né? Depois a gente vai falar de como é que eu tirei o nódulo do paramétrio ferrado, como é que eu tirei o nódulo do ciático ou do pudendo, mas isso é a grupo pequeno, isso é para quem já está fazendo os casos mais avançados na sua rotina diária. Vou tirar esse vídeo e vamos escolher o próximo. Isso, professor Paulo, é interessante a padronização da sistematização, porque eu acho que a única maneira que a gente tem de fazer uma boa neuropreservação é fazer uma boa dissecção. Para se fazer uma boa dissecção, além do conhecimento anatômico, seguir o passo a passo. Eu percebo que, independente da escola, né, existe esse segmento, né, da ureterólise, tentando de fora para dentro, lateromedialmente, e é interessante a sua didática de você mostrar a superficialidade primeiro,
para a gente ir aos poucos aprofundando e conhecendo as regiões mais complexas, né? A gente costuma dizer para o residente que quer logo ver o caso difícil, o caso complicado, né? Mas não subestimar os casos que aparentemente parecem simples, né, professor? Às vezes um nódulo ali de útero do saco, que parece superficial, ele está além da retal, né? Ele pode estar profundo e com os ramos mais profundos dos nervos hipogástricos, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Vamos seguir, então. Vamos seguir isso aí, Léo? Eu vou chegar nos casos mais complicados, e se eu não chegar na complexidade que se espera, eu seleciono outros vídeos também, tá? Mas vamos lá. Coisa importante para a gente rever pela história, né, dessas neuropreservação, é que antes dessa neuropreservação, uma incontinência crônica, né, uma constipação crônica, poderia chegar a mais de 20%, né? É isso mesmo, Marivaldo. E depois caiu muito, né? Caiu para menos de 1%, né, com essa preservação, com essa história. Por isso que foi importante essa aula da Elizabeth, para a gente saber que a história é nossa amiga, né, que a gente deve seguir todos os passos, né? Nós variamos entre 1% e 2% de disfunção lá na Santa Casa. Uhum. Eu vi uns 10 anos atrás que já chegou a 10% a 20%, né? Quando você não tinha neuropreservação, quando você não identificava. Só em olhar o nervo, isso já baixa para muito, né? Em 2006, se você for ver, o Minelli tinha 10%. Pronto, perfeito. Tá vendo o vídeo na tela? Ainda não, professor. Não? Opa. Não entrou? Ainda não. Fica aqui uma dica. Quando a gente compartilha a tela, o vídeo não rola tão bem. É bom quando a gente seleciona o lugar da onde ele está sendo tocado. É melhor rodar um vídeo que já está no YouTube ou no Vimeo. Isso. Os primeiros rodaram muito mais rápido. Esse não chegou ainda, né? Ainda não. Tá. Então eu vou tirar, vou parar esse vídeo. Teoricamente, vocês deveriam estar vendo a minha tela. Vocês não estão vendo a minha tela inteira? Só da apresentação, né? Não. Nada, né? Não. Tá bom. Então eu vou deixar esses vídeos. Eu vou deixar esse daqui para passar depois, se der. E vou continuar naquele compartilhamento que eu estava de vídeos, tá? No que eu tinha selecionado primeiro. Tem outros para mostrar. Outra coisa muito legal que eu achei da aula da Elizabeth é que a gente tem que investigar muito antes da cirurgia, né? As disfunções pélvicas, porque às vezes a própria cirurgia não melhora aquelas disfunções, né? Então, isso aí. Alguns casos específicos, né? Soltar algum estudo dinâmico, né? Que é o paciente que tenha um jato intermitente, uma coisa assim, para a gente. Já tem doença neuronal muitas vezes, né? Uhum. Bom, vamos lá, gente. Um caso de uma doença um pouco mais extensa, tá? Agora e o que é interessante nesse caso é que a gente vai mostrar para vocês o uso da eletroestimulação intraoperatória. Se vocês olharem esse vídeo, parece que não tem tanta doença, mas tem doença escondida por trás, entrando na vagina, né? E nós tivemos o desafio aqui de fazer a preservação nervosa utilizando a eletroestimulação. Olha o nervo hipogástrico visível por transparência, tá? O ureter está aqui à esquerda da pinça, né? E o nervo hipogástrico visível ali por transparência. Nessa cirurgia, nós utilizamos aquele sistema chamado PION, que a gente faz eletroestimulação, tem um catéter dentro da bexiga e tenho transdutores no esfíncter externo do ânus. Então, eu consigo saber, pela pressão intravesical, se eu estou estimulando um nervo que vai para a bexiga, e consigo saber, pelos eletrodos no esfíncter, se eu estou estimulando nervos que vão para o esfíncter, tá?
É claro que nem toda paciente é assim, né? Veja a anatomia inteira por transparência. Aqui eu estou vendo ureter, estou vendo uterina, né? Mas quando é assim, a gente já pode utilizar essa anatomia como guia para a gente, tá? Então, eu vi que não tinha doença lateral, só tinha doença mais medial, indo de uterosacro em direção à vagina, né? E a nossa estratégia foi fazer a dissecção, né? Não precisei entrar no ureter. Você vê que não é sempre que eu vou dissecar o ureter. Se não tem doença para lá, eu já vi em cima de onde marcava a existência do nervo, o nervo está em branco por trás da minha pinça, né? Aqui eu estou vendo uma veia, e à direita agora eu estou achando o nervo, né? Um outro marco anatômico muito interessante que está entre o ureter e a artéria retal média é a veia uterina profunda, que é essa veiazinha que eu dissequei agora há pouco, tá? Então, a veia uterina profunda, ela passa por baixo do ureter, né? E é bom a gente achar a veia antes que ela nos ache, senão ela fica sangrando, e sangramento de veia vocês já sabem como é, né? Qual é o objetivo deste vídeo em especial? Tem muita doença? Não. Esse vídeo em especial não tem muita doença, mas tem a identificação precisa do nervo hipogástrico e a testagem utilizando o sistema de eletroestimulação intraoperatória para confirmar aquilo que nós acreditamos ser a doença, tá? Para que serve esse sistema? Para um caso simples como esse, não. Aqui foi só demo. Era uma cirurgia ao vivo, num dos nossos encontros mensais do Grupo GMI lá no Hospital São Luís de Itaim, e nós queríamos demonstrar a utilização e a utilidade da eletroestimulação, né? É bastante didático o vídeo, mas quando ele serve? Serve para quem está começando a fazer essa dissecção, para ter certeza que está dissecando a coisa certa. Sim, serve de forma pedagógica, mas serve no caso grave, com muita doença no paramétrio, para eu saber exatamente onde eu vou cortar ou onde eu não vou cortar. Então, vocês veem que eu estou deixando o nervo hipogástrico lateralmente, tudo que está no peritônio já está livre de nervo hipogástrico, mas um pouquinho mais para frente, vocês verão, o vídeo está cortando. Isso é problema da internet e do Vimeo. Até para mim está cortando aqui um pouco. Ele, por exemplo, parou para mim agora. Mas a gente está vendo bem claramente, professor, a sua técnica de rebater o nervo lateral sem estar muito preocupado em individualizá-lo nas suas minúcias, né? Isso é mais ou menos como o ureter, é mantendo o conectivo sobre o ureter para evitar a lesão do ureter, né? A internet tinha caído um pouquinho de qualidade, agora voltou a melhorar, né? Então, vocês estão vendo, na pinça ultrassônica, o nervo, à esquerda dela, à esquerda, lateral a ela, a veia uterina profunda, né? E eu vou dissecando um pouquinho, daqui a pouco eu vou ver alguns raminhos que já são os esplâncnicos subindo para formar o plexo hipogástrico inferior. Este é o dia a dia de toda a cirurgia de endometriose. Esse é o dia a dia, né? A raridade, ou o mais grave, é o paramétrio, é o pudendo, ou o que for, né? Por isso que eu insisti em trazer um pouco mais disso para vocês nessa cirurgia, tá? Eu vou mostrar só uma vez a estimulação, para que todo mundo entenda como é. Vou adiantando um pouquinho o vídeo, não se preocupem se cortar, é porque eu estou adiantando aqui. Doutor Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque a gente sabe que todas as cirurgias a gente não tem como pedir esse sistema, né? Por aumentar os custos, mas quais uns casos que você assim achou necessário que deveria ter esse sistema, como esse do paramétrio, você falou, mas que às vezes a gente, se não saber antes, né, da cirurgia, a gente não tem às vezes como solicitar. Eu acho que todo nódulo paracervical com mais de 2, 3 centímetros, a utilidade vem, né? É extremamente útil. Ou quando você tiver um nódulo pararetal grande, porque você sabe que é no paracervical e no pararetal que está o plexo hipogástrico inferior. O sistema é útil para, no plexo hipogástrico superior, eu saber quais ramos eu consigo preservar ou quais ramos eu vou ter que remover. Muito bom. Então, eu deixaria para pedir em caso de endometriose de paramétrio ou paracervical
com mais do que 2 a 3 centímetros. Tá no Vimeo, roda bem de lá. Assim, em relação a lesões muito baixas, né? O que ele também lhe preocuparia, assim, lesões muito baixas do reto, também é um... A lesão muito baixa do reto, não tanto, porque você sabe que o único local que a inervação vai entrar é na artéria retal média. Então, a retal média no reto é o teu caminho. É claro que a lesão muito baixa do reto é acompanhada habitualmente de uma grande lesão paracervical ou pararetal. Então, o guia não é o reto, e sim a lesão paracervical. Agora estava rodando, mas parou. Esse vídeo está travando, não sei se é a internet minha. Boa tarde. Desculpa, Paulo, parabéns aí, boa tarde para todo mundo. A lesão retal baixa também tem como característica ela ser sempre mais anterior, né? Normalmente ela não vai muito lateral, ela vai sempre mais anterior, na posterior da vagina, que ajuda a fugir um pouquinho do plexo. Boa, bela dica. Pessoal, está entrando o aparelhinho da eletroestimulação, já existe uma pincinha, como se fosse uma bipolar. Nessa época a gente usou esse eletrodo de 2 bolinhas. Tá, é só você clicar no botãozinho, na agulhinha, que fica grande. E você vê que a gente vai estimular, e em várias regiões, de algumas vai dar positivo, em outras não. Olha ali, quando bate amarelo e verde naquele aparelhinho que está no Picture in Picture, é que a estimulação chegou no eletrodo que está no esfíncter, tá? O amarelo e o verde são os positivos, tá? Olha lá. Então, eu confirmo claramente que este é o nervo hipogástrico, né? E mais ali na frente eu confirmo que eu já estou num ramo retal do plexo hipogástrico inferior, e nesse dia, nessa cirurgia, nós não encontramos nenhum ramo vesical. E por que eu não encontrei nenhum ramo vesical? Porque os ramos vesicais passam por trás do ureter, eles são mais profundos do que os ramos de vagina e de reto, tá? Esse daí, por exemplo, é um ramo típico de ramo que está indo para próximo, mais para colo e vagina, né? Mas mesmo assim, ele acabou vindo positivo. Então, gente, era só para mostrar para vocês uma opção, né? Esse era um dia de uma cirurgia demonstrativa, é o caso liso, né? O outro lado estava um pouquinho mais comprometido, mas acho que a gente não tem tempo. Eu quero mostrar vídeos de lesão pararetal para vocês, tá? Então, eu vou selecionar agora o vídeo de lesão de um nódulo pararetal para mostrar para vocês. Léo, enquanto eu vou selecionando o vídeo, que eu tinha deixado ele já para correr na tela, mas não está correndo tão bem, eu acho que a gente pode, enquanto vai correndo esse vídeo, deixa eu só entrar do outro lado, chegar no momento do outro lado. Perfeito, não se preocupe, professor, a gente tem tempo. A ideia hoje era exatamente a gente tentar simular o que acontece numa transmissão simultânea, ao vivo, né? As pessoas ficarem bem à vontade para fazer perguntas e colocações, inclusive porque nós hoje temos pessoas de vários estados do Brasil, né? E talvez ouvir as realidades distintas seja algo bem engrandecedor para nós todos, né? Olá, pessoal, estou do lado direito, tá? Eu vou subir o áudio para que vocês escutem Vocês estão ouvindo o áudio? Ouvindo a sua voz bem. A minha, não a narração do vídeo. Não, a sua voz. Tá bom. Enquanto vocês vão vendo esse vídeo, eu vou parar um pouco de falar e vou procurar o outro vídeo que eu tinha deixado separado aqui para vocês, tá? Doutor Paulo, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Então, nesses casos de doença nervosa, o senhor tem optado, eu sei que o senhor faz robótica também extremamente bem, por eleger essas pacientes para robótica. Eu vi que a maioria dos vídeos tem os vídeos que são por videolaparoscopia. Como o senhor tem elencado as suas pacientes? Nesses casos, como esses que eu estou mostrando, não tenho dado prioridade à robótica, porque são casos simples. Os casos que eu tenho dado prioridade à robótica são os casos de endometriose
de raízes sacrais, de pudendo, de ciático, por considerar que a dissecção nesse espaço, com a ferramenta robótica, fica um pouco facilitada, né? Então, no meu dia a dia, as endometrioses normais, como essa, a retrosigmoidectomia do dia a dia, eu ainda faço por via laparoscópica. Eu tenho vários vídeos de robótica, não quis mostrar hoje, por conta de achar que a maior parte do público ainda não faz robótica, né? E essa é a escolha que eu faço. Então, quais são os casos hoje que eu falo? Vai para a robótica com certeza, né? Nódulo de endometriose se aproximando do assoalho pélvico, do ciático, do pudendo, ou endometriose de diafragma. Essas são as duas situações em que eu tenho preferido fazer por via robótica. Obrigada. É interessante, professor, que a gente tem realidades bem diversas. A Jordana é de Brasília, né? Ela trabalha com laparoscopia com robótica, não é, Jordana? Isso. Isso. E a impressão que a gente tem é que quanto mais próximo do assoalho pélvico a gente vai chegando, tanto na ginecologia como na coloprocto, por exemplo, as lesões mais esfincterianas, a robótica parece ser superior, né? Então, parece como se a robótica tivesse realmente cada vez ganhando um nicho na altíssima complexidade, pelo menos para a nossa realidade de dificuldade de acesso, de altos custos, não é isso? É isso aí. Apesar da gente não ter confirmação dessa vantagem, digamos assim, eu sinto mais facilidade na dissecção profunda, próximo do assoalho pélvico, quando faço por via robótica. Isso, a gente tem vivido essa realidade também, inclusive nos tratamentos para prolapso, nas dissecções para tratamento da disfunção do assoalho pélvico, a robótica dá para a gente uma capacidade absurda. Tem algum vídeo rodando aí que não devia estar rodando. Pronto. Vou puxar um pouquinho na discussão, doutor Palharosa. Tem alguma coisa, algum estudo dinâmico que você pede, alguma coisa que você, na história clínica da paciente, ou no exame físico, você acha que, na história clínica mais importante, que você acha que tem que solicitar estudo dinâmico, porque sabemos que nós vamos solicitar de todas as pacientes, né? Mas algum específico, assim, um sintoma específico na paciente? Mais uma vez, eu acho que é uma situação em que a experiência do médico cirurgião faz a diferença, né? O vídeo está parado, não está correndo, eu já vou pôr para correr daqui a pouco o vídeo. Então, eu passei, acho que esses anos todos, desde que a gente começou a fazer endometriose profunda em 2000, sem usar urodinâmico na minha rotina. Vários estudos demonstram que o urodinâmico prévio já pode mostrar alguma alteração, mas não demonstram a vantagem desse estudo urodinâmico. Fica muito mais algo mercadológico, de marketing e mercadológico, para a gente ter um exame a mais, para faturar um exame a mais. E eu não consigo entender um benefício. E como é que eu vou responder isso para você? Aí que está o ponto. Quando eu começo a ficar ou descontente com algo na literatura ou não concordando, a gente logo planeja um desenho de um estudo para comprovar. Então, eu vou comprovar isso com estudo, fazendo estudo urodinâmico e questionários de urogineco, para ver se um simples questionário com meia dúzia de perguntas já não rastreia a paciente que tem maior alteração funcional urinária, né? E aí, talvez, com o questionário, a gente possa abrir mão do exame. Porque o exame hoje é muito mais para a nossa defesa, para dizer, olha, ela já tinha uma alteração e, portanto, não foi a cirurgia que causou essa alteração, né? Eu entendo que tem muita gente usando, está tudo bem, mas eu, no meu dia a dia, não sinto necessidade de fazer urodinâmica. Mas entendo que, cientificamente, a gente deva responder isso. Então, esse é um dos nossos pós-graduandos que vai nesse sentido, tá? Perfeito, então. Assim, então é o que a gente faz também, né? A gente vê alguns sintomas, né? E às vezes tem que documentar aquilo, né? Até para se proteger, né? Mas, assim, a história clínica já não nos dá, né? Toda a parada, né? De armazenamento. Aí
mais com a documentação, né? É verdade. Marinaldo, eu acho... Tem algum microfone dando eco aí. Eu acho que assim, eu acho que tem que individualizar muito a paciente nesse caso, porque a gente... Peraí que eu estou tentando tirar esse áudio aqui. A gente percebe que, às vezes, até uma fisioterapia prévia é legal, né? Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito particularizada. E às vezes, em algumas situações, vale a pena. É a mesma coisa do exame de sangue pro ovário, né? Dosagem do hormônio antimileriano. Você não vai pecar de pedir. Então, eu acho que tem que pensar bastante na solicitação aí do exame. Bom, esse vídeo, vocês não estão ouvindo o áudio do vídeo, né? Música nem nada. Baixinho, só baixinho. Eu tentei tirar no 0, mas não consegui. Bom, se estiver atrapalhando, vocês falem, por favor. Então, esse vídeo tem um nódulo pararretal, tá? Então, a endometriose de compartimento anterior não é o que nos interessa. Vamos logo tirar esse nódulo de prega vésica uterina. Vocês estão vendo que ele está saindo aí, o nódulo. Eu quero mostrar a fossa pararretal direita, tá? Que é onde tem a endometriose. E aí que vocês começam a ver, talvez, o valor de uma estimulação intraoperatória. Esse nódulo não é grande, é um nódulo de 2 centímetros, mas já é desafiador no sentido de eu saber onde está passando o plexo hipogástrico inferior, tá? Então, como sempre, fixo ovário, estou acelerando aqui, porque isso não é o nosso foco. Então, vamos lá. Até agora eu só mostrei cirurgias de endometriose do lado esquerdo, da hemipelvis esquerda. Essa é a primeira do lado direito, tá? Eu sou canhoto, opero do lado direito da paciente, então esse lado é mais desafiador para o canhoto. Do mesmo jeito que o lado esquerdo é mais trabalhoso para o destro, né? E aí eu mantenho a minha estratégia normal, tá? A diferença é que a gente está tracionando o tecido e usando ultrassônico, igualzinho fizemos nos outros casos. Eu sei que tem um nódulo ali embaixo, pararretal, mas eu não vou para o pararretal antes de saber onde está a ureter, a artéria uterina e tratar toda essa endometriose, tá? E ter o nervo hipogástrico na minha mão. A gente faz esse caminho passando por cima da uterina. Muito cuidado nesse tempo, sabe? Quando a endometriose espessa o peritônio em cima da uterina, vão com a ponta da pinça, devagarzinho, dissecando, se for possível, né? Eu estava falando que eu faço, mas é nada, essa cirurgia é da Elizabeth, é ela operando, não sou eu, não. Tá tudo junto aqui, eu selecionei o vídeo e não vi, mas é a Betinha operando aqui, tá? Então é o destro operando o lado direito, que é muito mais fácil para o destro operar o lado direito do que o lado esquerdo. Ela traciona e ela mesmo vai seccionando com o ultrassônico na punção central. Vocês já estão vendo o nódulo ali embaixo, pararretal, ali está o desafio, né? Ureter sendo encontrado. De novo, não precisa, já falamos 1 milhão de vezes, né, Léo? Não precisa esqueletizar, nós vamos passo a passo. A gente, sem dúvida alguma, prefere fazer cirurgia de endometriose utilizando energia ultrassônica do que bipolar e tesoura. E esse é um desafio quando eu vou fazer por via robótica, porque bipolar e tesoura não é tão rápido quanto o ultrassônico. E a gente faz uma cirurgia num tempo, num timing tão bom que quando eu vou para a robótica, eu tenho que me adaptar a usar bipolar e tesoura. E para fazer uma cirurgia limpa, eu atraso um pouquinho. É um pouquinho mais lento. Isso na minha experiência. Claro que tem gente que faz com a mesma velocidade, mas eu atraso um pouquinho porque eu não gosto de ter nada sangrando. E o ultrassônico tem essa vantagem. Então, seria uma grande ajuda a hora que a gente tivesse uma pinça ultrassônica disponível toda hora. Ela existe, mas tem problema de cobrança, o convênio nem sempre autoriza e tudo mais, tá? Agora eu vou passando para frente porque eu quero chegar na fossa pararretal. Olha, nós estamos
terminando de tirar aquele nódulo que vinha da artéria uterina, passava em cima do ureter, chegando no nervo hipogástrico. Esse é o ponto, tá? O ureter está ali embaixo, o irrigador está protegendo o ureter. Olha que assistente bem treinado, né? Sou eu. Protegendo o ureter direitinho, para o cirurgião não ter o risco de lesar o ureter, tá? Uterina já está ficando aí, até lá. E aí a gente vai caminhando. Aí vocês falam, Paulo, e o que isso tem a ver com preservação nervosa? É claro, o ramo, o plexo hipogástrico inferior manda os seus 3 ramos, né? E está passando exatamente atrás dessa artéria uterina que está protegida pela pinça irrigadora. Está passando exatamente abaixo do ureter e lateral o ureter. Então, se nesse tempo eu causar muito dano ou muito trauma, eu estou lesando ramos do plexo hipogástrico inferior. Parou o vídeo? Parou. Não, o vídeo parou ou está passando? Agora voltou para mim. Voltou. É que, na verdade, alguém sem querer entrou na tela, mas eu acho que solicito novamente entrar, professor, que alguém sem querer entrou. Como é que você quer que eu faça? Que eu pare e volte? Solicita presente de novo. Aqui no meu ainda está acontecendo. No meu também está passando. Tá. Ótimo, peraí. Está passando. Clica você, Léo, no sininho. Beleza, perfeito. Oi, pode ir. Vai. Espera aí que está passando algum outro vídeo que não devia estar passando. Não, esse é. Tá perfeito, tá indo bem. Esse mesmo. Tem mais um nódulo lá embaixo, não é? Agora que a gente vai para o que interessa, que é esse nódulo pararetal ali embaixo. E é lá, aí, olha lá, é aí que é desafiador. Finalmente consegui tirar o áudio da música. Oh, meu Deus. Então, ó, é um botãozinho tão pequenininho, a gente tenta. Essa é a hora de ser cuidadoso, porque o nervo hipogástrico está bem embaixo dessa pinça, tá? E o plexo hipogástrico inferior se formando também. Então, essa é a importância de ter feito o ureter e toda aquela endometriose antes. Nós deixamos uma ponte de peritônio protegendo o nervo. Olha, tá vendo essa pontezinha de peritônio protegendo? E agora vamos para a fossa pararetal, rente ao nódulo, né? Daqui a pouco eu vou botar um probe retal, porque eu sei que esses nódulos, com frequência, estão aderidos ou estão deformando a anatomia do reto. Então, para quem já teve lesão de reto nesse lugar, a gente, como é que é? Gato escaldado, né? Então, a gente põe o probe retal para poder tirar. Mas olha como é desafiador. Cada raminho branco desse que vocês estão vendo é um raminho do plexo hipogástrico inferior. Então, aqui, eu estou sacrificando parte do plexo hipogástrico inferior. Sacrificando criteriosamente, com cuidado, porque o outro lado, o lado esquerdo, está normal, e eu sei que eu posso sacrificar. Então, Marinaldo, me disse se aqui não era bom eu ter estimulado, né? É verdade. Não era bom eu estimular a cranial ao nódulo e caudal ao nódulo, antes e depois do nódulo, para ver se o sinal continua passando, né? A gente vê o nódulo aderido, né? Ao reto, né? Aí você fala, é um nódulozinho, 2 centímetros, não é nada, coisa boba, mas é aqui que a gente pode acabar, às vezes, se não estiver tomando todo cuidado, tendo uma resposta funcional pós-operatória não tão boa quanto poderia ser, porque a gente foi um pouquinho além, porque tirou um pouquinho mais, né? Então, lá, probe retal, eu já isolei o nódulo lateralmente, a gente sempre faz assim, sempre isola lateralmente em cima do nervo. Por vezes, a gente deixa a doença no nervo, tira o nódulo, depois volta para readequar a nossa radicalidade, né? E aí, agora, indo medial em direção à parede do reto, a minha preocupação é só lesão de reto. Não tem mais nervo ali para preocupar. O nervo está todo lateral, né? Como esse probe do reto está facilitando, né? Está melhorando aí, né? Consegue algum plano, né? E mais uma vez, Léo, olha só, eu precisei
esqueletizar algum nervo para chegar a essa conclusão? Não. Não é? Eu sei que ele está passando onde está o irrigador, né? Então, é o conhecimento anatômico que guia a minha preservação nervosa, obviamente, o treino na dissecção, obviamente, a eletroestimulação intraoperatória, num caso como esse, muitas vezes ajudaria, principalmente para quem está na sua curva de aprendizado, né? E, acima de tudo, saber que tem situações que eu não consigo tirar toda a doença. Então, é claro que está ficando um pouquinho de doença do lado direito, mas pensando no bem-estar da paciente, é melhor eu deixar um pouquinho de doença do que acabar tomando uma radicalidade excessiva. Nesse aspecto, era interessante você ter monitorização do nervo, não é, doutor Paulo? Primeiro que a gente sabe que não é proporcional, a inervação à direita e à esquerda, elas não são simétricas, né? Perfeito. De repente, a gente pode estar preservando o nervo que nem é tão funcional e evitando de tirar mais doença, ou lesando o nervo que é o único, porque o outro lado não é ativo. Então, eu acho que essa ponderação da doença de parede retal mais profunda, utilizar a monitorização nervosa, é um aprendizado interessante para a gente nessa tentativa de padronização, né? Que a gente vive agora no sentido da monitorização nervosa, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, agora a gente vai com o probe, isolar medialmente, volto a dizer, isso não é preservação nervosa, porque aí não tem mais nervo, aí é parede de reto, é preservação do nosso bem-estar e da segurança da paciente. Fica aqui a dica, todo nódulo que traciona o reto um pouquinho para o uterosacro, põe um probe, porque a chance de ter uma tenda do reto ali aderida é grande. E aí a gente vai soltar, causa dano térmico, às vezes nem perfura, mas faz uma fístula térmica que vai aparecer alguns dias depois, né? Existem uns parâmetros anatômicos fundamentais, professor, e você falou agora en passant, eu gostaria que você repetisse para a formação dos nossos residentes, né? Uma seria a retal média, um pouco mais acima, né? Nesse nível aí, você já vai estar trabalhando com na verdade, com a trifurcação do plexo, né? Isso. Porque aí você vai ter os ramos retais, os vaginais, os uterinos, né, professor? E você mostrou bem agora nessa imagem, por exemplo, né? Ó, aqui dá para ver bem, né? Isso. A pinça está na vagina, o irrigador está sobre o plexo hipogástrico inferior, já sem tecido conectivo de ligamento. O ligamento já foi embora, né? Aí é só nervo. Tanto é que o Kossover fala desde o início que o ligamento uterosacro é um emaranhado de fibras nervosas. O conectivo tem 5 milímetros. O resto tudo é nervo. Nesse momento, o dilema de você ressecar ou não essa estrutura, né, professor? Qual delas você fala? Nesse que está logo na ponta aí, na ponta do aspirador. Nesse caso aí você... Aí é vagina, hein? Aí é vagina. Isso. Aí você toca, vê se ela está espessada. Se estiver espessada, abre a vagina. Se não estiver espessada, você deixa. Né? Léo, nessa ocasião é muito importante também o probe, porque, ó, se você abrir a vagina nesse momento, não tem nenhum problema, porque o reto está todo separado, a gente já tirou toda a doença ali lateral. Agora, o cuidado é porque você pode abrir a vagina tentando tirar o nódulo, aí, vagina aberta, perfeito, sem um probe retal, e ainda aquele tanto de ramo ali, o vaginal vai embora. E aí tem, né, a paciente pode ter uma disfunção. Ó, nesse momento a gente vê bem, né, professor? Ureter, lateral, nervo medial, tá fantástica essa imagem, né? Isso aí. E notadamente, você está preservando a face do nervo mais lateral, né? Você não está individualizando o nervo na sua extensão. Nessa imagem, um pouquinho antes, agora dá para ver, ó, perfeito. Olha o nervo e parte do plexo hipogástrico. O plexo hipogástrico inferior foi sacrificado um pouquinho, alguns milímetros, né? Mas, com certeza, considerando que os ramos vesicais
estão mais laterais e profundos, eu estou bem tranquilo nesse tipo de dissecção, nessa forma de preservar, tá? Agora, essa paciente no pós-operatório vai fazer uma ressonância e vai ter um espessamentinho no ligamento pterosacro, né? No ultrassom transvaginal com preparo menos, principalmente se for alguém da equipe treinado a saber diferenciar o que é fibrose do que é doença residual, né? É o grande desafio aí do pós-operatório da imagem, né, professor? Sobretudo aí nesse caso. Deixa eu mostrar mais um caso para vocês, enquanto eu vou selecionando um último. Eu vou mostrar um caso simples, enquanto eu vou selecionando um caso mais de doença mais grave para finalizar, tá? Perfeito, perfeito. Uma coisa muito importante aí, né? Quando a gente... Até onde a gente pode ser radical, mas sempre mantendo a função, né, do órgão, né? É muito importante. Eu acho que é uma dúvida que todos nós cirurgiões temos, né? Até onde ir, né? Para não tirar a função mas até onde deixar a doença, né? É uma pergunta que a gente sempre vai se fazer, né? Em todas as cirurgias maiores, né? Essa paciente agora vai para a esterectomia. Então, primeiro eu tratei toda a endometriose e depois ela vai para a esterectomia. Vejam como o ureter dessa paciente, e é comum quando a endometriose pega o peritônio com o ovário aderido. Muitas vezes o ureter sobe para próximo do ovário. Olha lá o ureter subindo lateralmente, ele fica meio aderido no ovário. Tanto é que nessas pacientes a gente abre o látisco, né, o espaço entre o lateral ao ureter, e aí o ureter desaba medialmente, muitas vezes. Vou deixar rolando enquanto eu vou selecionando o nosso outro vídeo. Qualquer coisa você comenta, Léo. Certo. Doutor Homero, que no nosso grupo é extremamente falante, está meio inibido aqui, está tímido, doutor Homero. Bom dia, Léo. Boa noite. Estou admirando aqui. Não, eu já perguntei. Eu perguntei no chat a Elizabeth sobre se faziam de rotina uma prova do borracheiro. Ela disse que não faz, que nunca fazem a prova do borracheiro. Eu não sei, eu acho a prova do borracheiro sei lá, dá um travesseiro mais tranquilo para o cirurgião à noite. Eu acho uma prova interessante no caso de você ter uma lesão retal que você passe muito perto do reto, ou no caso até de cirurgias segmentares ou de ressonância. Queria saber por que eles não usam o borracheiro. Homero, tudo bem? Boa tarde para você. A gente não usa porque mesmo da nossa escola, né? O cirurgião, basta aí depois, eu quero até a opinião dele. Mas na nossa escola, o nosso cirurgião é o Francisco César Rodrigues, e a gente opera com ele há mais de 20 anos, e ele tem por rotina não fazer o teste do borracheiro. Então, a gente não tem esse hábito. Assim como nós temos o hábito de drenar, que também faz parte de um conceito da nossa escola, que muitos criticam o ato de drenar a cirurgia pós, nós temos esse conceito de não fazer o borracheiro. A gente passou aí mais de 20 anos sem fazer o borracheiro e não fazemos em nenhuma situação, mas por orientação do nosso cirurgião mesmo. E aí a gente aprendeu assim e fazemos só assim. Mas aí tem o Bassi aí, eu queria que ele falasse a opinião dele também. Doutor Bassi, agora não tem jeito, tem que falar. Ele ainda te vê aí, né? Não sei. Estou aqui, sim, estou admirando aí a cirurgia. Na verdade, assim, o teste borracheiro ele é muito controverso mesmo, porque se você fizer pressionando muito a parte cranial, uma sutura, por exemplo, fizer sob pressão, ele vai vazar alguma coisa. E isso dá, às vezes, uma falsa impressão de que possa estar aberto. Eu não uso de rotina o borracheiro, eu faço o azul de metileno. O azul de metileno, para mim, parece uma situação bem precisa, porque é o tipo da coisa que quando sai, mancha e não tem dúvida. Você vê... Oi? Tem um microfone aberto aí, pessoal. Cuidado para fechar. Tem alguém aberto aí. Bom, então eu costumo fazer o azul de metileno. Eu acho que a principal situação que eu vejo a importância do teste é quando faz o shave.
Porque o shave, às vezes, dá uma falsa impressão de que a gente foi mais superficial e, de repente, teve uma microperfuração que pode passar desapercebida. Mas, como você falou, é questão de escola, é questão de treino, de equipe, enfim. Eu não vejo nem o certo nem o errado. São só formas diferentes mesmo de fazê-lo. Queria aproveitar que você está aqui, doutor Bassi, e questionar um pouquinho sobre a perspectiva da neuropreservação na ótica da coloprocto, porque a gente está muito preocupado, né, com a retenção urinária, indicação de urodinâmico prévio ou não, mas nós sabemos que a neuropreservação para a função evacuatória ela também é importante, apesar de não ter sido tão discutida e pesquisada quanto para a função urinária. Né? Qual é a sua perspectiva nesse sentido? Você acha que vale a pena fazer a avaliação do nervo no intraoperatório, que não é tanto assim? Essa pergunta é muito pertinente e eu vou te responder com a minha experiência pessoal. O pessoal brinca que eu já sou meio ginecologista. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu confesso a você que depois da endometriose, a minha visão da inervação é completamente diferente do que eu aprendi na coloprocto. Porque o coloprocto, quando entra para operar isso, normalmente aí embaixo é neoplasia, porque a moléstia diverticular só até o sigmoide aqui em cima. Então você entra na neoplasia. E na neoplasia, você quer tirar o tumor com o mesorreto inteiro, enfim, fazer aquelas cirurgias que tem que deixar a pelve totalmente limpa. Isso. E o que eu vejo na imensa maioria dos colegas é que não há uma preocupação explícita com o plexo, principalmente o plexo hipogástrico inferior. Tira tudo, entra bem na lateral e tira, porque o importante é tirar o mesorreto, que obviamente muda o prognóstico do paciente num tumor de reto baixo. Mas é onde você mais lesa o nervo, né? É onde mais lesa o nervo, não tenha dúvida disso. Quando você entra no mesorreto lateral. E eu aprendi com a endometriose e uso isso nas neoplasias. Quando eu sempre procuro trabalhar, é óbvio, quando tem que tirar o mesorreto, tem que tirar, não tem outro jeito, mas eu sempre isolo o nervo aqui em cima e tento descer com o plexo, na minha visão, para lesar o mínimo possível, porque senão realmente o resultado depois funcional é sempre comprometedor. E, por último, quando não tem essa situação, eu aprendi exatamente que até a reflexão peritoneal você pode ir um pouquinho mais lateral. Óbvio que o parâmetro, o Paulo já mostrou, e é a artéria retal média, mas a partir da reflexão é a hora que você tem que trabalhar na parede do reto. Deixar toda a gordura lateral e trabalhar exclusivamente na parede do reto, que é quando você vai diminuir muito a chance da lesão. Mas eu acho que é isso. Muito bem. Então, Paulo, você chegou na sua imagem aí? Eu parei a filmagem agora, que eu estava esperando exatamente esse momento. Não está com a melhor imagem. Frisou, não muito bom. Mas eu vejo bem. Mas eu quero que vocês entendam que a ponta da pinça do ultrassom, a continuidade dela é o nervo. Tá? E vejam que medialmente eu vou soltar, medialmente a gente vai ver, medialmente não, desculpa, lateralmente a gente vai ver o ureter e vai ver todo o feixe nervoso sendo preservado. Olha lá, olha eu empurrando o feixe nervoso com a pinça, tá? Eu tenho artéria uterina, eu tenho ureter, tudo isso preservado. Podem achar que é pouco, que não é tanta doença, mas se a gente não começa a preservar nessas situações, os danos são cada vez maiores ou a taxa de recidiva é muito grande. Então, só conhecendo onde está o nervo é que eu consigo ajustar minha radicalidade, né? A gente consegue tirar doença em quantidade grande quando eu sei onde está o nervo. Ó, tracionou o sigmoide para cima, para que a gente fez isso? Para ver exatamente o caminho da fossa pararetal e onde está o nervo, porque eu sei que ficou doença medial ali, né? O ureter está aí, bonitinho, eu sei que tem que ir medial. E aí o grande dilema da pessoa nesse momento. Aí. Tá? Mas eu tenho que ir medial e não posso sair arrancando tudo. Essa estrutura que está em cima do irrigador é o nervo hipogástrico. Então, se eu saio cortando tudo só para tirar esse peritônio da direita, acaba que eu leso demais. Né? Vou só adiantar para ver o final dessa dissecção.
Aqui já está indo para o lado direito, não tem nada de especial, vou voltar um minutinho só para fazer a filmagem desse espaço, tá? Ó, o nódulo sigmoide grande. E aqui vai tratar esse nódulo sigmoide. Léo, você me manda. Tem mais bala na agulha? Se você quiser, a gente continua. Se quiser, para. E a gente geralmente usa às 19 horas como teto, professor, até porque nós temos as famílias. Você eu estou vendo que você está em casa, está em família, né? Isso é uma coisa maravilhosa, a coisa mais importante. Então, eu estou aqui terminando o consultório, acho que nós todos. E eu acho que esse seria o momento agora da gente abrir para a pergunta dos colegas do Brasil inteiro. Durante a apresentação, o dinamismo foi perfeito e a ideia que eu esperava era exatamente essa. Eu sabia que você iria trazer os vídeos e apresentando como se você estivesse numa transmissão simultânea cirúrgica. Foi show de bola, foi exatamente cumprido o nosso objetivo. Gostaria que os colegas que estivessem com dúvidas tentassem perguntar e a gente dizer que não há dúvida boba. A doença é complexa, como vocês viram, mesmo na sua forma mais simples, ela pode ser muito complexa e a doença não é boa para ninguém, não é, professor? Queria que as pessoas perguntassem, quem teve alguma dúvida, Dr. Marinaldo. Eu queria perguntar um pouquinho agora, lesou as complicações, como agir, como alguma coisa assim, uma fisioterapia, quanto recupera, alguma coisa assim mais para a gente discutir. Trazer a experiência, né, do professor. Experiência, professor. Bom, toda vez que eu sei que eu fiz uma cirurgia com uma dissecção mais radical em cima dos nervos, eu evito tirar a sonda da paciente no primeiro dia, né? Na cirurgia normal, eu tiro a sonda no dia seguinte, de manhã, e já boto ela para urinar. Mas sempre que eu percebo que a dissecção foi um pouco mais ampla, eu quero ter certeza da sensação, da preservação da sensação de plenitude. Em relação ao reto, a gente não vai ter informações precoces, né? Principalmente quando tiver uma doença intestinal e que fez algum gesto cirúrgico sobre o reto sigmoide, uma ressecção, uma nodulectomia. Mas em relação à função miccional, sim. Então, no pós-operatório dessas cirurgias maiores, eu deixo a paciente com sonda no dia seguinte e vou fazer sonda fechada, abrindo a cada 2, 3 horas, ou quando a paciente falar que está com sensação de plenitude vesical e avaliando esse débito urinário. É claro que se ela falar que passou 3 horas, ela não teve nenhuma sensação de plenitude, abrimos a sonda e saiu 500 ml, 400 ml. Tá claro que existe alguma perda de sensibilidade e eu vou ter que tratá-la de forma mais cuidadosa. Por outro lado, se passaram 3 horas, abri a sonda e saiu 100 ml, eu estou mais tranquilo. O primeiro PO é comum essas pacientes ficarem desidratadas, então a gente vai tomar cuidado na hidratação para não ter um falso diagnóstico nesse sentido, né? Mais para frente, na evolução dessas pacientes, aquelas que perdem a sensação de plenitude vesical, mas têm uma sensação de peso no hipogastro, porque essa, na minha experiência, é a evolução, né? Ela pode perder a sensação de plenitude e preservar sensação de peso no hipogastro, ou não ter nenhuma sensibilidade, né? Essas que têm a sensação de peso, que vão urinar, mas referem que não tem um jato forte ou que tem um jato parcial, aí eu vou medir o débito pós-miccional, o resíduo pós-miccional, para ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai medir e o resíduo pós-miccional e não tem nada lá, tem 30 ml, 40 ml, ela está com bom jato. Outras vezes eu caracterizo que ela está com uma disfunção, vai urinar e deixa 70, 80, 100 ml, não está com a plenitude preservada, então a nossa conduta nesse caso é chamar fisioterapia precoce, ela já começa com fisioterapia comportamental até o PO7 ou até o PO10, para depois entrar com eletroestimulação vaginal, depende se fez esterectomia, se não fez esterectomia. A eletroestimulação sacral e tibial a gente pode começar cedo, mesmo no leito, no PO2, 3, já dá para começar com eletroestimulação, né? Nesses casos, eu, pessoalmente, ainda gosto de usar o beta-necol quando eu percebo que tem alguma fragilidade
dessa inervação da musculatura, usar o betanecol para tentar estimular as pacientes, né? Esse é um pouco da conduta que a gente faz no pós-operatório, quando eu percebo que houve uma dissecção extensa. É uma conduta, Marinaldo, muito clínica, sabe? Muito Sim. particular, bem clínica. Eu vou lá, converso, e aí, como é que tá? Teve sensação? Perdeu? E o jato, como é que tá? Ah, doutor, estou tendo que sentar para frente, estou tendo que fazer credê. Aí a gente já começa a perceber. Eu não deixo a coisa agravar, né? E aquelas que eu percebo que estão com resíduo alto, mas que eu estou conseguindo contornar com estímulo, vai para casa, volta cedo no consultório, faço resíduo pós-miccional, ou faço tanto com catéter quanto ultrassom. Eu prefiro fazer ultrassom para não ter que ficar cateterizando toda hora, e eu já vou lá, faço ultrassom e vejo se tem resíduo, e a gente começa essas terapias, né? Com esta conduta, eu posso dizer que nos últimos 2020, a última atonia que eu tive foi em 2005, né? Entre 2000 e 2005, eu tive 3 atonias sérias, né? 2 persistiram, né? Uma é meio vai, não vai, às vezes tem que fazer autocateterismo, não. Mas de 2005, 2006 para cá, nós não tivemos mais nenhuma atonia e pouquíssimas pacientes fazendo autocateterismo. Então, acho que é uma boa conduta essa. Claro que o melhor é uma boa cirurgia, mas para quando tiver complicação, essa intercorrência, e nós todos teremos, avisem suas pacientes, informem. O mais legal é cada um levantar a sua casuística e saber, ó, eu tenho 1%, 2%, 5% de disfunção no pós-operatório. A senhora pode ter isso. Não adianta querer esconder, senão depois a gente acaba pagando o preço, né? E essa redução da disfunção também ela é proporcional à manutenção dos excelentes resultados, né, professor? Assim, mesmo com toda a radicalidade, com a manutenção dos resultados excelentes, com pouca doença residual, os resultados da neuropreservação estão sendo satisfatórios. Eu estou vendo aqui que muitas pessoas estão agradecendo, a própria professora Elizabeth. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Gente, nós ficamos muito felizes, temos pessoas do Brasil inteiro aqui, e isso é um fruto positivo, saudável dessa pandemia. Estamos aqui tentando seguir o exemplo do professor Paulo, de tantos outros que há muito vem agregando o Brasil. Eu não canso de dizer isso, pessoal. Acho que o reconhecimento e a gratidão, porque nós caminhamos mais fácil porque a estrada está feita, né? A gente está seguindo um caminho já ladrilhado, né? Muito obrigado, doutora Silvia Carramão, também estava presente aí, representante da Uroginecologia da Santa Casa. Anunciar agora, para a semana que vem, teremos aí um embate, no bom sentido da palavra, do doutor Luciano Gibran e do doutor Emerson Oliveira. O professor Luciano Gibran vai falar um pouquinho sobre a esterectomia laparoscópica, né, sobre as estratégias, técnicas de aprendizado, versus a esterectomia vaginal, e o doutor Emerson. Eu falo versus, na verdade, isso é uma brincadeira, eu acho que as duas técnicas elas se somam, né, e a ideia é a gente agregar e não disputar, mas a ideia é essa, assim como a gente trouxe laparoscopia versus robótica, semana que vem o doutor Gibran vai nos abrilhantar com a aula sobre laparoscopia laparoscópica, e o doutor Emerson Oliveira, do ABC, vai nos trazer a visão da cirurgia vaginal. Pessoal, gostaria de dar boa noite a todos, agradecer imensamente a nossa Universidade Federal do Ceará, agradece a presença de todos, a disponibilidade do tempo. O tempo é ouro, eu sei disso, doutor Paulo, doutora Beth, a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado e boa sorte a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Léo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer e uma honra. Conte